Olha só, ontem à noite o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, levou ao ar uma entrevista do ex-juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, com o apresentador Ratinho. Garoto propaganda da reforma da Previdência, Ratinho deve 76 milhões de reais à União e é um dos interlocutores preferenciais do governo. Enquanto o programa estava no ar com 9 pontos de audiência, a Globo transmitia o futebol com 37 pontos. O programa do Ratinho teve a menor audiência do ano. Para conversar conosco sobre a estratégia de defesa de Sérgio Moro, a gente conversa pela web com o professor da USP, jornalista Laurindo Lalo Leal Filho. O Lalo, né? Bem-vindo, Lalo, de volta ao nosso programa. Lalo, com base na estratégia do Moro, e da audiência, dá para a gente dizer que o Moro está em baixa? Boa tarde, é sempre um prazer Boa tarde, Lalo. estar aí com vocês no programa. Thalita, Maria Amélia, olha, sem dúvida alguma dá. Só o fato de ele ir ao programa do Ratinho é a prova cabal de que ele está em baixa, está correndo atrás do prejuízo causado pelas revelações do Intercept. Agora, você citou aí um dado de Ibope, mas ele é pior. O programa começou... Isso é importante, porque os telespectadores do Ratinho também... Os telespectadores do Ratinho mostraram ontem que também são críticos ao Moro, porque o programa começou, quando entrou no ar, tinha 9,8 de audiência. Quando o Moro entrou, ele caiu para 6,1 e teve uma média de 6,6 ao longo de todo o programa. Como você falou, foi a pior audiência do Ratinho durante desse ano de 2019. Realmente, o descrédito ao Moro se ampliou bastante, embora ele não tenha ainda chegado nas camadas mais populares, que ainda talvez lhe deem algum tipo de apoio pelo fato dele se apresentar como o grande responsável pela eliminação da corrupção no Brasil, que essa é a bandeira dele. Hoje, por exemplo, durante a participação dele na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele fugiu de todas as perguntas sobre o conteúdo revelado pelo Intercept e ficou batendo na tecla de que o acesso às mensagens é um acesso criminoso e de que ele continua sendo o grande inspirador da luta contra a corrupção no Brasil. Mas dá para perceber, eu acho que as pessoas, e esses índices de audiência mostram isso, o telespectador também não é ingênuo, totalmente ingênuo, tem a sua crítica e começa a perceber isso. Sim. Agora, Lalo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que essas entrevistas que são feitas nesses programas do chamado jornalista amigo, entre muitas aspas, você acha que as pessoas conseguem perceber que aquilo ali é uma coisa meio combinada, completamente favorável? Será que é por isso também que a audiência começa a cair, porque as pessoas estão começando a duvidar desses encontros, da veracidade desses encontros? Claro, Maria Amélia. Inclusive, é preciso salientar duas coisas. Primeiro, são concessões públicas, né, que estão fazendo propaganda para um determinado lado que está em disputa hoje na sociedade brasileira. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, que não são jornalistas, né? São pessoas que não têm nenhum compromisso com a ética da informação, né? Vocês deram aí na cabeça da matéria a dívida que o Ratinho tem com a União. Ele recebeu uma verba, eu agora não tenho o número de cabeça, mas um pagamento alto para fazer a defesa da reforma da Previdência. Olha, eu acho que a ingenuidade vai até certo ponto, mas quando a tentativa de ser tão inescrupuloso nesse uso dos meios de comunicação para tentar iludir a população, há um certo limite, né? Há um certo limite. Hoje, isso é importante ressaltar. Hoje, depois de 12, 13 anos de um investimento muito forte do governo na escolarização, aumentou significativamente a escolaridade e também um certo grau de crítica de amplos setores da sociedade. E isso começa a se revelar agora. Então, daí a tentativa
até absurda de se criar a figura do Moro como um herói, quando as pessoas estão percebendo que ele é um herói de pés de barro, né? Eu acho que ele chegou... A minha impressão é que ele chegou no limite. Eu queria agregar mais uma questão em relação à ida dele ao Senado, que eu acho que é uma informação que pode ser trabalhada posteriormente. O Moro é candidatíssimo a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Esse presidente que está aí no poder se comprometeu com ele. Ele deixou a magistratura, deixou de ser juiz, com a perspectiva de, depois de passar pelo Ministério da Justiça, ser nomeado para o STF na primeira vaga que surgir, né? Essa promessa, me parece, continua valendo. A ida dele ao Senado, hoje, teve dois motivos. O primeiro foi para evitar ser convocado, né? Ele tomou a iniciativa para evitar convocação, que é algo que não combina, né, com a tentativa de se manter num status elevado, não ser convocado. Ele se antecipou. Mas, mais do que isso, foi uma tentativa de começar a estabelecer uma relação amigável com o Senado, porque é no Senado que se vota a indicação do ministro do Supremo. Não sei se o telespectador sabe, mas o presidente da República indica a pessoa para o Supremo Tribunal Federal, mas ele tem que passar por uma sabatina no Senado da República. Então, a ida dele também faz parte do início de um jogo de relações públicas para começar a se aproximar do Senado e, eventualmente, garantir uma aprovação. Coisa que não será fácil diante de tudo que está surgindo hoje em torno dessa figura do Sérgio Moro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.